Hoje eu quero mostrar como que eu organizei a minha lista de enxoval. Eu escolhi fazer um enxoval com pouca coisa, mais minimalista, e tem alguns produtos também que muita gente compra que eu decidi não comprar ou comprar o mínimo possível. Então no vídeo de hoje eu vou falar como fazer essa lista, coisas importantes que você tem que saber para conseguir fazer uma boa lista de enxoval que funcione para você. Vou contar alguns produtos que eu fiz questão de comprar e outros que eu escolhi não comprar ou comprar o mínimo possível. Deixa eu mostrar a Heleninha aqui, que hoje tá fazendo o papel de segurar o microfone. E eu comecei a organizar minha lista de enxoval com mais ou menos 20 semanas. E as duas coisas que eu defini antes mesmo de começar a fazer essa lista é que eu queria fazer um enxoval minimalista, ou seja, com o mínimo de coisas possíveis, focando no básico, e também utilitários, acessórios que tenham uma boa durabilidade, um bom custo-benefício e até mesmo que possam servir futuramente para um segundo filho ou para doar para qualquer criança que possa precisar, seja menino ou menina. E eu também defini que eu quero testar as fraldas ecológicas, então eu vou priorizar o uso dessas fraldas e comprar pouquinha fralda descartável só para fazer os testes ali nos primeiros meses do bebê, mas a ideia é usar as fraldas ecológicas até o desfraude, então isso acabou mudando um pouquinho também a minha lista. E alguns pontos importantes que você tem que pensar na hora de fazer a sua lista de enxoval. A primeira delas é a estação que o seu bebê vai nascer. Se ele for nascer no frio, você vai precisar de mais roupa de inverno, e se ele for nascer no verão, você vai precisar de mais roupa fresquinha. E isso vai fazer bastante diferença, porque o bebê cresce muito rápido nos primeiros meses e a gente ouve aí o pessoal falando que é muito comum perder roupa. Então, se você já tiver essa noção e já comprar a maior parte do seu enxoval compatível com a estação que você sabe que ele vai nascer, isso vai otimizar muito a quantidade de coisas que você precisa comprar e o tanto de coisas que você de fato vai usar e não vai ficar parado ali no seu armário. A segunda coisa é decidir até quantos meses você vai comprar essas roupinhas. Tem gente que faz o enxoval até 1 ano, tem gente que já compra até um pouquinho mais. Eu decidi fazer comprando as roupas até os 6 meses e não vou comprar agora nada relacionado à introdução alimentar, nem brinquedo, nem material de alfabetização, porque eu considero que ainda está muito longe e que a vivência com o bebê vai ser uma coisa muito importante para definir qual tipo de produto ali eu vou comprar. E até lá pode ser que eu mude de ideia, que eu pense que uma coisa que iria funcionar já não vai mais dar tão certo. Então, a minha sugestão, se você quer fazer um enxoval minimalista, comprando aí o básico para quando o bebê nascer, é focar nesses primeiros 6 meses dele, principalmente nas roupinhas e nos produtos de higiene, primeiros socorros, e depois esses outros acessórios relacionados à alimentação, a brinquedo, você vai comprando conforme a demanda. Tem muita coisa que a gente ganha também, então não considero que seja relevante você focar nisso durante a gravidez. E o orçamento que você tem também influencia bastante da quantidade de meses que você vai comprar e principalmente naqueles utilitários e acessórios que não são obrigatórios, por exemplo, cadeirinha de balanço, babá eletrônica e outros eletrônicos que auxiliam o cuidado do bebê, mas não são essenciais. O último ponto que você tem que considerar para fazer a sua lista de enxoval é o seu estilo de vida. Se você é uma pessoa que viaja muito, se você mora numa cidade de praia, numa cidade de fazenda, se você mora num sítio, quais são os tipos de lugares que você costuma ir, quem vai ser a pessoa que vai passar mais tempo cuidando do bebê, se você mora em casa ou apartamento. Então tudo isso vai te ajudar a identificar algumas coisas que vão ser importantes para você e que possam não fazer sentido para mim e vice-versa. Depois de analisar essa primeira parte, é hora de começar a fazer a lista de fato e eu sugiro que você separe tudo em seções. Quais são as seções que eu separei para fazer o meu enxoval e que ajudaram bastante para não esquecer de nada? A primeira coisa são as roupas, que no caso eu separei em tamanhos, recém-nascido, P, M e G, que é para pegar até os 6 meses. E aí você pode estender ou diminuir. E a minha sugestão é que você vá listando os tipos de peça.
Então, por exemplo, body, calça, shortinhos, vestido, macacão, para você conseguir ter tudo bem claro e ir anotando tanto o número de peças que você precisa, quanto o que você já comprou ou não, para saber quais são as coisas que você precisa procurar para comprar. A segunda seção é a de utilitários, onde eu coloquei todos aqueles itens que são essenciais ter em casa ali para quando a Helena nascer, que no caso é cadeirinha para transportar o bebê no carro, a banheira, que eu escolhi uma banheira com trocador, porque é o que atendia melhor as necessidades, e o quartinho que ela vai ter, que não tem cômoda, porque já tem um armário planejado, o carrinho de passeio, e aí você aqui vai definir, né, se você vai usar sling ou não, se você vai ter cadeirinha de balanço ou não, se você já vai comprar cadeirinha de alimentação para introdução alimentar, todos esses itens que são os utilitários básicos do dia a dia da criança. A terceira seção são os acessórios, então mamadeira, chupeta, mordedor. A terceira seção são os acessórios, então bolsa para maternidade, mochila para você levar coisas do bebê ou coisas suas, né, para quando você for para maternidade. E todas essas outras coisas que auxiliam no dia a dia da criança, mas que não são tão essenciais quanto você ter, por exemplo, um carrinho para transportar o seu bebê. A próxima seção é de higiene e cuidados com o bebê. Então, tudo que envolva esse universo, desde algodão, cotonete, cortador de unha, lenço, sabonete, termômetro, aspirador nasal, para que você monte aí um bom kit de higiene e primeiros socorros para ter aí para o seu bebezinho. Próxima sessão, que para mim foi uma coisa que eu esqueci assim completamente, eu fui lembrar esses dias, que é cama e banho, toalha de banho, lençol, fronha, se você for comprar o travesseirinho, aquelas fraldinhas, né, para limpar a boca, para colocar no ombro, para cobrir o bebê quando você for sair, quando for amamentar. E aí, dependendo, né, da maneira que você for montar o quarto do seu bebê ou o local que ele vai dormir, as necessidades vão ser diferentes. Por isso que é sempre importante você ter uma referência, uma base, mas ir analisando item por item o que faz sentido para você ou não, porque aí de fato você consegue fazer um enxoval que funciona e que contenha o essencial, porque o essencial também é muito relativo. A maioria das pessoas poderia terminar a lista aqui, mas eu já vou fazer diferente, porque eu tenho mais 2 sessões aqui no meu enxoval que eu considero que são essenciais que você pense e que você não pode esquecer. A primeira delas é sobre o quarto, então definir que móveis que você vai precisar comprar. Muitas mães falam que não utilizam o berço nos primeiros meses, mas tem gente que tem vontade de comprar aquele bercinho tradicional. Existem outros modelos também, existe berço de acoplar na cama, existe ninho redutor, existe mini berço, que é como se fosse um ninho redutor, mas é um móvelzinho. Tem a cama 3 em 1, que no caso é a que eu decidi comprar aqui para Helena, que é uma caminha que ela é montada como um berço e depois ela vira um sofazinho e uma caminha de criança. Então você pode usar mais ou menos até uns 2, 3 anos e ela também é bem compatível com o estilo de decoração montessoriana, que já tem os móveis mais baixos, que é para quando a criança começar a andar, ela ter mais autonomia para subir e descer da cama, e também acaba sendo um pouco mais seguro para evitar quedas de grandes alturas. E por último, mas não menos importante, no caso, uma das coisas mais importantes também é você ter um espaço na sua lista para a mãe, que é você que vai ter a criança e também precisa ter conforto. Não adianta passar a gravidez inteira pensando e sonhando um monte de coisa para a criança e quando ela nascer, você não tem um pijama adequado ali para a sua rotina, você não tem uma roupa que é fácil de amamentar, os seus sutiãs estão todos apertados, suas calcinhas estão desconfortáveis. E aí o puerpério, que já é uma fase difícil, que muitas vezes a gente fica com a autoestima mais baixa, vai ter menos tempo para se cuidar, vão ter dias que você não vai conseguir nem pentear o cabelo, passar uma maquiagem direito ali, se você não tiver uma ajuda de outras pessoas, e fica mais difícil ainda porque você não pensou em você mesma durante a gravidez. Então, algumas coisas que eu considero essenciais para você colocar aí na sua lista de enxoval é o sutiã de amamentação,
confirmar aí no seu guarda-roupa se você tem roupas que sejam fáceis para amamentar, então ou que tenha alcinha, ou que tenha um decote mais aberto, para que você consiga fazer isso de forma confortável e se sentir bem. As calcinhas que a gente ganha peso e as calcinhas começam a ficar apertadas, fica super desconfortável. E você pode precisar de 2 ou 3 calcinhas daquelas maiorzonas mesmo para usar o absorvente no período de pós-parto ou de cicatrização aí da sua cesárea. Então não deixa essa parte para a última hora, porque vai fazer bastante diferença. E uma das coisas que eu decidi colocar na minha lista, nesse caso, são aquelas calcinhas fralda para usar no pós-parto, porque a gente sangra bastante, mais ou menos aí uns 8 a 10 dias em média. É como se fosse uma super menstruação. E principalmente as mulheres que tiveram parto normal costumam dar um retorno bem legal sobre essas calcinhas, porque você não precisa ficar usando calcinha ali nos primeiros dias. Você usa essa fraldinha, que é como se fosse aquela fralda de criança mesmo, que tem um elastiquinho ao invés do lugar de fechar, e você consegue ficar mais livre e mais confortável nesse período que você vai estar sangrando bastante. E como ela é bem sequinha, não marca tanto na roupa, então não atrapalha para você ficar ali na maternidade ou receber alguém na sua casa nesses primeiros dias. Bom, agora eu quero dar um panorama geral do que eu tenho até agora, como que eu decidi o que eu ia comprar primeiro e o que eu ia deixar para depois, e algumas coisas que eu não quero comprar. A primeira coisa que eu defini é que com 30 a 32 semanas eu queria ter o meu enxoval pronto, porque eu acho importante se preparar para caso o bebê chegue antes da hora e aí não fique aquele desespero de não ter o básico, o essencial para que ele possa sobreviver com tranquilidade. E principalmente você, pai e mãe, sobreviver com tranquilidade sem ficar surtando de ai meu Deus, a criança nasceu antes da hora e ainda por cima ela não tem isso, ela não tem aquilo, eu preciso sair correndo para comprar tal coisa, eu preciso pedir para alguém ir atrás de tal coisa. Isso vai gerar mais estresse, mais dor de cabeça em um momento que já é super delicado. Então as primeiras coisas que eu fui pesquisar para decidir a compra foi o carrinho, o Moisés, a banheira e o berço, porque além de serem produtos que têm muitas opções e que é importante você ver o que cabe no seu orçamento, o que cabe na sua casa, o que tem mais a ver ali com o espaço que o bebê vai ficar, se é o seu quarto, se é o quarto dele. E que também são coisas que, por serem maiores, elas demoram mais para chegar. Então, dependendo do tipo de móvel que você quiser, por exemplo, pode ser que você espere 1 mês, 2 meses. Hoje em dia a gente tem muita loja na internet com tanta opção, né? Então, com certeza você consegue encontrar produtos que chegam em 1 semana. A banheira, por exemplo, chegou aqui em menos de 5 dias, se eu não me engano. Mas é importante que você se prepare e considere que isso pode acontecer. Que tem coisas que podem demorar para chegar, tem coisa que você precisa ou montar, né, você e seu esposo ou a sua família, ou você tem que contratar alguém para montar esse móvel, e isso também acaba demandando bastante tempo. E agora, por último, quando já tem esse grosso aí definido, fazer a compra das roupinhas, das coisas de cama, mesa, banho e higiene. Outra coisa que você pode levar em consideração, se você vai ou não fazer chá de bebê, e que tipo de coisa que você vai pedir. Se você vai fazer chá de fralda ou se você vai fazer chá de bebê para pedir coisas de higiene, porque isso também vai influenciar no que você for comprar. Dependendo do tipo de presente que você for pedir no seu chá de bebê, eu recomendo que você compre esses itens só depois que você fizer a confraternização, para você saber de fato o que você ganhou e o que você vai precisar. Até porque é muito comum as pessoas presentearem a gente quando tem um bebezinho a caminho, e às vezes a pessoa pode acabar até mesmo te dando alguma coisa a mais que você não esperava, e isso vai ajudar a compor o seu enxoval, e principalmente se você está fazendo um enxoval minimalista, isso vai fazer muita diferença e pode até mesmo ser o motivo para nem precisar comprar mais esse item que você ganhou. Então agora, a partir das 27 semanas, o que tem para vir aqui para casa ainda é o berço com o colchãozinho, que eu não tô com pressa de fazer o pedido, porque eu vou usar o ninho redutor. Eu quero, pelo menos no primeiro mês, eu já decidi que eu quero que ela durma no quarto com a gente.
E como no meu quarto não tem um espaço para colocar um berço, ela vai ficar no ninho redutor na nossa cama. Outra coisa que eu vou comprar agora, que eu fiz questão de ter, é o saco de dormir. Tem gente que conhece por charutinho também, que é como se fosse uma cobertinha que você prende a criança. Então ela fica como se fosse um burrito enroladinho ali. E isso aumenta a segurança na hora dela dormir, porque evita que ela fique muito livre para rolar e se movimentar de forma brusca, porque quando a criança é recém-nascida, ela não tem noção nenhuma de segurança. Se ela virar de rosto para baixo, ela não sabe mudar de posição. Se ela estiver desconfortável, ela não sabe se ajeitar, ela simplesmente ou vai chorar ou vai aumentar o risco de acontecer algum acidente. E esse charutinho mantém a criança numa posição mais estável, evitando que esse tipo de coisa aconteça, além de aquecer ela de uma forma mais segura. Hoje em dia a gente não tem a recomendação do uso de cobertor para crianças recém-nascidas nos primeiros meses de vida, porque como ela não sabe se ajeitar, se o cobertor cobrir o rosto, ela não consegue fazer nada, e aí, se os pais não estiverem acordados, isso pode ocasionar acidentes bem graves. E o charutinho, então, é uma opção para que ela fique quentinha de forma mais segura. Por último, por ele deixar a criança mais encolhidinha, não de forma desconfortável, mas ela fica ali mais próxima, né? É como se ela estivesse sendo abraçadinha ali pela cobertinha. Ela se sente mais confortável, mais aconchegada, mais segura, porque lembra muito mais o ambiente da barriga que ela tava, que era ali apertadinho dentro da bolsa, e isso pode ajudar ela a dormir melhor. E agora algumas coisas que eu decidi que eu não vou comprar. A primeira delas é protetor de berço, especificamente aquele modelo que é tipo um travesseirinho almofadado, que fica assim em volta do berço. Isso porque ele não é recomendado para ser usado com recém-nascido, exatamente pelo mesmo motivo da coberta e exatamente pelo mesmo motivo de não deixar a criança dormir solta na cama. Pode aumentar o risco de asfixia e de morte súbita do bebê. Então, não é recomendado usar. Inclusive, eu falei um pouco sobre isso no meu TikTok. Se você não me segue, vai lá me seguir também, que lá tem outros tipos de conteúdo. E muita gente comentou: ah, eu usei e meu filho tá vivo. Tá, que bom, graças a Deus que o seu filho tá vivo. Mas uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer pelo nosso filho, pela nossa família durante a gestação é buscar conhecimento e se informar. E se você sabe que uma coisa não é segura, aumenta o risco de ter problemas, acidentes e até mesmo o risco de vida do seu filho, não é uma pessoa falando: ah, mas o meu usou e não morreu, que você vai simplesmente falar: não, então tudo bem, vou fazer isso. Então, se você busca informação, tá vendo que uma coisa não é segura, procure alternativas. Inclusive, mergulhando mais nesse assunto, baseado em evidências, em recomendações médicas, em pesquisas, em estudos, eu pude perceber que as recomendações dos médicos trazem o máximo de simplicidade para a nossa vida, de facilidade, e acabam descartando, desrecomendando o uso de vários itens que você, além de gastar dinheiro, às vezes perde um super tempo pesquisando e querendo comprar e etc. Então, se você sonha em fazer um quartinho todo decoradinho, pode comprar o protetor de berço, mas lembra que ele não pode ficar no berço quando o bebê estiver dormindo. Então, se você quiser a praticidade de não ter que ficar colocando e tirando, procura outros tipos de decoração, seja por fora do berço, seja na parede, ou enfim. Ideia é o que não falta para você conseguir fazer outra coisa que não seja colocar esse protetor. Outra coisa que eu decidi que eu não vou comprar é aquele kit higiene, aquelas bandejinhas cheias de potinhos e coisinhas que ficam por cima ali no quarto da criança. E isso pelo simples fato que o meu raciocínio é: eu quero o mínimo de coisas expostas no quarto para eu não ter o trabalho de ficar limpando, ficar organizando e facilitar a minha vida. Até porque nessa fase que tá bebezinho,
tudo bem que não fica mexendo nas coisas, mas depois que ela começar a crescer, tem fase que a criança mexe em tudo, quer tirar tudo do lugar. Então, eu não vejo sentido em comprar uma coisa para usar, sei lá, por um ano e meio, e depois eu ter que guardar ou ter que ficar tomando o maior cuidado da minha filha circular no próprio quarto dela, porque aquilo lá pode cair, pode quebrar, ela pode, sei lá, comer um algodão, enfiar no nariz e não conseguir respirar direito, enfim. Tem tanta coisa que pode acontecer que muitas vezes a gente não pensa porque tá preocupado somente com a estética e tudo mais. Então, por esses motivos eu decidi que eu não vou comprar. E eu também decidi que eu não queria comprar um monte de sapato, pelo menos não pros meses em que ela não vai andar, porque são poucas as vezes que a criança usa. E geralmente depois que fica maiorzinho, a criança não gosta de colocar sapato. Então tem como comprar meinha enfeitada, tem sapatinho de tricô, que é também como se fosse uma meia, que é muito mais confortável para criança. Ela pode sair de macacão, então o macacão já vai ter um pezinho decorado. As opções para você deixar o pé da sua criança bonitinho e quentinho existem, não precisa necessariamente ser um sapato. E é exatamente por esse motivo que eu decidi que a minha filha não vai ser uma centopeia quando for bebezinho. Depois que ela crescer, que ela começar a gostar de sapato, aí ela pode comprar quantos sapatos ela for capaz de usar. Mas por enquanto, agora, para esses primeiros meses, também não vai ter sapatinho. E para finalizar esse vídeo com o assunto polêmico, é que eu não vou comprar um monte de fralda descartável. Eu decidi que eu quero testar o uso das fraldas ecológicas e pela minha pesquisa eu acredito que eu vá me adaptar tranquilamente. E esse é um modelo que está super relacionado com a higiene natural, que é uma abordagem que envolve aí um conjunto de vários hábitos que melhoram a saúde da criança, o bem-estar relacionado à higiene, à desfraude, à facilidade na hora de fazer cocô, a aprender a fazer cocô, enfim, todo esse universo. Outros dois pontos que me atraíram muito no uso das fraldas ecológicas. A primeira é que você pode usar desde que o bebê é pequenininho até o desfraude. A fralda ela tem várias regulagens e a mesma fralda pode ser usada então desde pequenininho até quando a criança for desfraldar. E a segunda coisa é que ela diminui drasticamente a quantidade de alergia que a criança vai ter, porque é um material muito mais natural, respirável, não tem componentes químicos. As fraldas elas têm centenas de componentes químicos, tem componente dentro da fralda que pode até causar danos à saúde, que tem potenciais a serem cancerígenos. Existem algumas pesquisas que estão começando a indicar, se eu não me engano, é um estudo da Alemanha, eu vou até confirmar, depois eu posso deixar linkado aqui na descrição do vídeo, se eu conseguir localizar de novo, de que o uso das fraldas descartáveis, ela estava relacionada a problemas de fertilidade e de desenvolvimento dos bebês meninos. Além do que a fralda descartável, ela dá assadura em qualquer criança praticamente, é muito difícil ter uma criança que não tem assadura. E na fralda ecológica você praticamente não precisa usar pomada, então você já vai cortar duas coisas que você precisaria comprar em grande quantidade, em grande frequência, que é a fralda e a pomada, e ainda por cima ia ter o desconforto do seu bebê ficar sempre assado. Então são alguns desses motivos que me levaram a querer testar as fraldas ecológicas, e quando a Helena nascer, que eu tiver de fato aí utilizando, eu vou poder compartilhar com mais propriedade como que está sendo a minha experiência e como que é todo esse dia a dia. Mas eu pretendo fazer um vídeo mostrando as fraldinhas e falando um pouco mais detalhado. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, deixa aqui nos comentários para eu saber que vocês estão interessados para poder falar mais sobre. Bom, então foi dessa maneira que eu me organizei para fazer a minha lista de enxoval, para decidir as principais coisas que eu iria ou não comprar. E o meu principal conselho para você que também está grávida é: estude muito, pesquise muito e procure saber de coisas que fazem sentido para a sua vida, que fazem sentido para você, para sua rotina, para o clima que você mora, para a cidade que você mora.
Porque assim como tanta coisa na vida na maternidade, existem várias formas de fazer as coisas. Você não precisa se encaixar em um padrão de fazer o que sua amiga fez ou não, ou o que alguém da internet está falando ou não, mas sim saber quais são as suas opções e o que condiz mais com os seus valores enquanto pessoa, enquanto mãe, e do que você quer realmente para a sua vida, para o seu estilo de vida e que você quer passar para o seu bebê. Se tiver qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Se quiser saber de mais detalhes sobre algum produto ou alguma parte aqui do vídeo, deixa aqui para eu poder fazer esse conteúdo e eu te vejo na próxima. Até!